Salve corredores, está começando o Top 10 Tênis de Trilha, o vídeo mais cobrado da história do programa Fôlego. Bom, ano passado eu te entreguei Top 10 tênis sem placa, Top 10 Super Trainers, Top 10 Super Shoes e ficou faltando esse vídeo. Te explico por quê. No final do ano eu estava treinando para a Maratona de Valência, então eu só fiz treinos de asfalto, deixei de fazer treinos de trilha, né? Porque eu não tinha uma prova-alvo de trilha, então eu não consegui testar todos os tênis. Quando passou a Maratona de Valência, eu voltei para a trilha e agora sim consegui montar essa eleição, tá? Vou te mostrar os 10 melhores tênis que eu testei. E isso é importante você entender. Talvez eles não sejam os 10 melhores tênis disponíveis no mercado brasileiro. Diferente do universo do asfalto, o universo da trilha é um universo bem menor. Então a gente tem uma interação menor com departamentos de marketing, etc. Então eu recebo menos tênis de trilha do que recebo tênis de asfalto. Apesar da parceria que a gente tem com a Jasper, que é uma loja incrível lá em Belo Horizonte, tem quase todos os modelos. A gente tem algumas marcas que a Jasper não trabalha, então algumas marcas eu nem tive acesso e outras marcas, por exemplo, uma das marcas mais importantes do mercado, que é a Salomon, simplesmente não envia tênis para a gente testar. Então tem marca que você não vai ver aqui, infelizmente, mas os 10 melhores tênis de trilha que eu testei, você vai saber a partir de agora, logo depois da vinheta. Roda! Número 10. Bom, eu corri a boi preto com esse cara aqui. Esse aqui é o Trabuco Max. Queria muito correr com esse tênis. Ele é um puta sucesso fora do Brasil. É um tênis da categoria de amortecimento. Então é um tênis que tem bastante material, bastante stack high. É um tênis bem confortável mesmo. Toda essa plataforma aqui de amortecimento é uma plataforma em Flight Foam Blast Plus, que é o material mais macio da ASICS. Uma senhora plataforma, 5mm de drop, tá? A diferença de trás para frente, 5mm de drop. 5mm também é a altura dos lugs, né? Do taco que a gente tem aqui. Então é um tênis bastante aderente. O tênis vai ser confortável, vai ser propício para você ir para trilhas mais técnicas, para trilhas molhadas, porque ele vai te dar bastante aderência no ASICS Grip. 5mm de drop e 318 gramas. Alguma dificuldade na parte interna do pé em termos de estrutura, ou seja, se você é pronador, você vai sentir um pouco de falta de estabilidade, apesar do tênis ser bastante largo. Isso se deve à maciez do material mesmo. O material é bem macio. Então, se você é pronador e te incomoda o movimento da pronação na trilha, talvez esse não seja o tênis para você. Eu imaginei que ele fosse ser mais estável do que ele é, por conta da largura da base. Mas, infelizmente, ele é um pouco instável. Por isso entrou aqui na posição número 10. Porque, na minha cabeça, ele estaria mais à frente nessa eleição. Acabou ficando com a última posição. Então, número 10, 318 gramas, 5mm de drop, 5mm de lug, né? 5mm de taco. Trabuco Max. Número 9, esse foi uma senhora surpresa, cara. Eu adorei correr com esse tênis, cara. Muito bacana porque ele combina muito com o meu tipo de corrida. Eu não gosto de tênis molão demais. Eu gosto de tênis reativo, tênis que te dê resposta de energia. Este aqui é o Saucony Peregrine 14. Ele trabalha com a plataforma Empower Run, que é uma plataforma um pouquinho mais firme. Então você vai perceber que ele vai ser mais indicado para corridas mais curtas, não longa duração, tá? Se você for para provas muito extensas, muito longas, talvez você sinta o tênis um pouquinho duro demais. Ele tem 4mm de drop e aqui embaixo a gente tem os lugs de 5mm, tá? Os elementos de grip 5mm, é um trator. Dá para você ir para trilhas técnicas, trilhas molhadas. Se você pegar estradão, talvez você sinta ele firme demais, por conta do material de entressola e por conta dos tacos de 5mm. Mas eu achei um tênis bem versátil. E apesar da base dele ser estreita, ele é mais estável do que eu imaginei que ele fosse ser. Ao contrário do Trabuco Max. Então, esse tênis, eu nem imaginei que ele fosse estar na minha lista, entrou na minha lista e eu gosto muito dele, muito mesmo. Número 9. Este aqui é o Saucony Peregrine. Ele é 999, com o nosso desconto ele está saindo por 899. Na oitava posição, ó cara, esse cara, muita gente achou que ele ia chegar lá na frente, né? Eu também achei que ele ia chegar lá na frente. Esse aqui é o Nike Ultrafly. É a primeira aventura da Nike com tênis com placa de carbono para trilha, tá? Como você pode ver, ele trabalha com a tecnologia ZoomX. Você pensa ZoomX mais placa de carbono, você vai ter aí o Vaporfly das trilhas, né? Mas tem alguns problemas desse tênis. Primeiro, ele é raso demais, fica aberto o cabedal, pode entrar pedra, entra coisa dentro por conta do fechamento. O fechamento do tênis ele é muito parecido com o fechamento de um tênis de asfalto. Então, para mim, faltou um pouco de estrutura no fechamento para encarar as adversidades da trilha. O que faltou também aqui na frente, ele não tem biqueira, ele não tem proteção de biqueira. Então, é um tênis que
provavelmente vai ter um desgaste mais rápido do que a maioria dos outros calçados de trilha. Outros problemas, todo Zoom Fly aqui ele está encapsulado numa proteção, tanto que você percebe aqui que esse material não ficou engruvinhado, né, como fica normalmente o Zoom X. Então o Zoom X está dentro de uma camada protetiva, que é como se fosse um exoesqueleto, e isso deixa o material de entressola mais firme do que é normalmente o Zoom X. Apesar do Zoom X que está aqui ser um material mais firme do que o Zoom X Vaporfly, por exemplo, o fato dele estar encapsulado nessa proteção aqui atrapalha também a sensação de corrida, fica mais firme do que eu gostaria, tá? Na parte do solado, a gente tem Vibram agora, o que é legal. A Nike não trabalhava com a Vibram, agora trabalha com a Vibram, e o fato de ter Vibram aqui deixa o tênis mais durável. Mas os tacos, né, os lugs são de 3 milímetros, ou seja, é um tênis feito para o estradão. E apesar de ser um tênis feito para o estradão, você não percebe o retorno de energia que você esperaria de um calçado com placa de carbono no melhor material de entressola do mundo. Então, na minha opinião, ele ficou devendo. Talvez a próxima versão chegue onde a gente imagina. Mas ainda assim, é um puta tênis, cara. Gostoso de correr, pro estradão maravilhoso, bastante espaço no toe box, o tênis é confortável, reativo, aderente. Você vai gostar do tênis em linhas gerais. Mas o 2 vai ser melhor. Aguarde. Bom, 8,5 mm de drop, 301 gramas. E o preço desse tênis, que foi lançado a 2.200, já está 1.419. Então talvez seja um bom momento de você tirar o escorpião do bolso, certo? Número 8, Nike Ultrafly, com placa. Acho que é o tênis que eu mais posso falar, porque eu corri 300 km com ele, fiz o caminho da fé inteiro com o Fila Racer Skytrail. É a primeira aventura da Fila no mundo da trilha, então é o primeiro tênis de trilha que a Fila lança no mercado e, surpreendentemente, é um puta tênis legal, cara. Super confortável, super confortável. Mas pensa num tênis confortável. A senhora camada de espuma DVA foi a responsável por me manter confortável durante os 300 km do caminho da fé. O cabedal do tênis tem alguns problemas, cara. Eu acho ele fechado demais, tá? E ele é rígido demais. Com o passar do tempo, a gente ficou uma semana correndo, o tênis foi sujando, não dava tempo de lavar e correr no dia seguinte, tinha mais corrida. Então, com o passar do tempo, o tênis foi ficando muito rígido. E teve alguns problemas de acabamento que a gente percebeu não no meu tênis, mas de outras pessoas que estavam correndo comigo. Então, algumas costuras que abriram, etc. Mas isso é algo que, com o tempo, a Fila vai resolver. Puxadorzinho na parte de trás, a língua em formato de tripinha, tênis muito confortável, os lugs de 3 milímetros. Apesar de ser um tênis bem confortável, eu indico ele mais para estrada das roladas, tá? Mais para estrada de chão do que para trilhas mais técnicas. Toda vez que a gente pegou trechos enlameados ou trechos mais escorregadios, o tênis tem uma aderência média. Então, assim, não é um tênis extremamente aderente. Se for para uma trilha muito técnica, talvez não seja o seu tênis. Mas se você for para uma trilha rolada, é maravilhoso. É super confortável, a sensação de estar correndo com um tênis de asfalto. Esse tênis pesa 335 gramas. É o mais pesado de todos os que eu vou te mostrar hoje e também é o mais barato. Ele foi lançado por 699 e toda semana tem cupom e ele sempre está saindo por 450, 480 reais. Então fica ligado. O melhor preço a gente vai deixar no link aqui embaixo. 7º lugar, Fila Racer Skytrail. Sexta posição, este é o Cloud Ultra número 2 da On Running, que agora é só On, né? Não pode falar mais On Running, é só On, é da On. Cara, eu sempre falo para você que eu sou muito fã da tecnologia CloudTec Phase, que não é essa daqui, essa aqui é a tecnologia CloudTec, que você encontra no Monster Hyper, encontra aqui no Cloud Ultra 2 também. A tecnologia Cloud Phase, ela está no Cloud Surfer Trail, que também é um excelente tênis, mas que não entrou na nossa lista aqui. Este tênis, o Cloud Ultra 2, para mim funciona melhor nas trilhas, e essa tecnologia funciona melhor nas trilhas do que a tecnologia CloudTec Phase. Por quê? Porque essa tecnologia permite um material de entressola mais firme, que eu gosto mais principalmente para provas de trilha. Esse tênis está reformulado da sua versão anterior, a língua é em knit, ficou uma língua bem mais maleável, bem mais elástica, o calce do tênis está muito mais gostoso, o Hyliion do material de entressola, apesar de eu ter te falado agora que ele é mais firme do que o Hyliion do CloudTec Phase, esse Hyliion aqui está mais macio do que o seu modelo anterior. Embaixo a gente tem uma aderência de lugs de 3 milímetros. O tênis é muito bacana, cara, apesar desse espaço aqui, né, que normalmente pode prender alguma coisa, pedra ou então elementos que ficam soltos na trilha, não me atrapalhou em todas as vezes que eu corri. O tênis tem uma aderência fantástica, é confortável, é reativo e é um tênis versátil. Ele vai servir para vários tipos de trilha. Dá para você ir para o estradão e dá para você ir para a trilha técnica também. Quando a trilha for muito molhada, os 3 milímetros do grip
vai faltar um pouquinho, talvez falte. Se fosse 4 milímetros de gripe, ele seria basicamente perfeito. Eu gostei muito desse tênis, muito mesmo. Ele vai ser meu parceiro em muitas trilhas esse ano, você vai ver. Este aqui é o On Cloud Ultra número 2. Ele tem 5 milímetros de drop, 290 gramas, peso super bacana para tênis de trilha e o preço dele é R$ 1.390, link tá aqui embaixo. Quinto lugar, esse é o Hoka Speed Gold número 6. Bom, se você assistiu o top 10 de trilha do ano passado, você viu que o Speed Gold ficou em segundo, eu acho. O Mafate ficou em primeiro, o Speed Gold ficou em segundo. O Speed Gold 6 perdeu aí, então, 4 posições. E eu te explico por quê, cara. Ele mudou. O material de entressola está mais firme do que era o seu modelo anterior. Ele está menos rocker também, né? Ele tinha uma plataforma muito mais abaulada e agora ele está mais reto do que era o seu modelo anterior. Ele também ficou um pouquinho mais estreito, menos espaço no arco do pé. E tudo isso mexeu na estrutura do tênis. Continua sendo um tênis maravilhoso, 290 gramas, os lugzinhos de 3,5 milímetros. É um tênis que é um trator, também serve para vários tipos de trilha, mas ele encara um estradão com conforto, mas ele está menos confortável do que era o seu modelo anterior e ele está menos reativo também do que era o seu modelo anterior. Com o Speed Gold 5 eu corri o CCC, os 100 km lá no TMB, e se eu fosse correr de novo, não sei se eu escolheria o Speed Gold 6, tá? Ainda assim, ele continua sendo uma excelente opção de mercado. Quinta posição na nossa lista. Como eu te falei, 5 milímetros de drop, 290 gramas e o preço dele é R$ 1.349, só que a gente tem 10% de desconto lá na Jasper, você já sabe. Então, se você quiser pagar com menos R$ 134, é só entrar no link aqui embaixo e usar o cupom FôLEGO10. Fechou? Quinto lugar, Speed Gold 6. Boa, estreia no nosso top 10. Esse é o normal Tomir 2.0. Bom, o primeiro contato que eu tive com ele foi lá no UTMB, no ano passado, quando eu fui fazer o OCC. Eles fizeram um treinão, eu usei o Tomir 2.0, gostei, mas corri tipo 8 km com tênis lá. Aí quando eu cheguei no Brasil, a normal também chegou no Brasil, e eles mandaram esse tênis para eu testar. Eu corri os 50 km da Ultrapine com ele. Que delícia, velho. Que tênis bom, velho. Base larga, material de entressola na medida certa, né? Porque na trilha não pode ser macio demais. Ele tem que te dar uma estrutura, ele tem que te dar base firme, né? Pra você ir pra trilha. Então, excelente material de entressola. Os lugs de 5 milímetros. Esse sim é um trator, é um quichute pra você ir pra qualquer... Então, eu peguei a trilha mais molhada do mundo na Ultrapine. Só poça de lama e neve. E cara, isso aqui sobe parede, velho. A aderência dele é fantástica. Sem falar toda a questão da sustentabilidade, que é super bacana da normal, né? Um tênis que é feito para ser durável. Então você vai comprar um tênis, você vai pagar hoje R$ 1.349, que é o preço dele aqui. Você tem 5% de desconto com o nosso cupom. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas você sabe que é um tênis que vai durar pra caramba, porque isso é da mentalidade, do DNA da marca. Então, animal. O Tomir 2.0 tem 319 gramas e 8 milímetros de drop. O preço dele é R$ 1.349 e ele é o quarto colocado na nossa lista. Você vai conhecer agora os 3 melhores tênis de trilha de 2024 e começo de 25. Este é o Altamesa 500 da North Face. Cara, pensa num tênis confortável. De todos os modelos que eu te mostrei hoje, este é o mais confortável. Base bem larga. Cabedal é uma obra de arte, cara. O acabamento de cabedal desse tênis é uma obra de arte, bem preenchido aqui. Tênis confortável, bem fechamento fantástico. Você percebe que é um tênis que vai ser extremamente protetivo para o seu pé. Toda proteção lateral de fusões aqui que é resistente à água. O material de entressola é reativo e amortecedor ao mesmo tempo. Bastante material, né? Um tênis maximalista. Esse tênis aqui tem lugs que são os tacos de 4 milímetros, que para mim é a altura perfeita, porque dá para você ir para o estradão e dá para você ir para a trilha técnica molhada sem problema nenhum. Isso aqui é um trator, mas é um trator confortável, cara. É muito gostoso correr com esse tênis. Entrou na minha lista aí de quais são que ele pode ser um dos tênis que eu vou fazer o La Mission. Tô na dúvida ainda, mas pode ser esse tênis aqui, com certeza. Tá certo que eu entendo que ele seria melhor para trilhas menos técnicas, né? O La Mission é bem técnico. Mas se você tiver uma prova longa e precisa de um tênis confortável, sem dúvida nenhuma, entre todos os modelos que eu te mostrei hoje, eu te falaria o Altamesa 500. Esse tênis pesa 320 gramas, ele tem 6 milímetros de drop e o preço dele é R$ 1.489. Lembrando que lá na Jasper você encontra tanto o Altamesa 500 quanto o Altamesa 300 e ambos, o Altamesa 300 é um pouquinho menor, é um tênis mais reduzido, ambos você consegue pagar com 10% de desconto usando o cupom FôLEGO10 também. Boa! Terceiro lugar foi para a North Face, Altamesa 500. 2. Quem é o vice-campeão do ano? Este é o vice-campeão do ano.
Esse é o Metafuji, é a primeira experiência da ASICS com placa de carbono para um calçado de trilha. Conheci ele também no ano passado lá no UTMB. Tênis muito reativo mesmo. A sensação é a mesma sensação de correr com o Metspeed Sky, com o Metspeed Edge, tênis com placa de asfalto. O material de entressola é o Flat Foam Turbo, é um material fantástico, é o mesmo material dos Super Shoes da ASICS até o ano passado, agora é o Turbo Plus. Então a gente tem aqui o melhor material de entressola com uma placa de carbono no meio, tá? Esse tênis é leve, pesa 267 gramas aqui no modelo 42, então ele tem um peso fantástico para quem vai fazer provas rápidas. Você vai fazer uma trilha devagar, lento, parando para tirar foto, aproveitando. Esse não é o seu tênis. Esse é o tênis pro dia da cacetada. O dia que você quer tirar o tempo, quer fazer o tempo mais rápido, tá? A placa de carbono serve para isso. Ele vai funcionar muito melhor em trilhas roladas do que em trilhas técnicas, porque tem tacos de apenas 3 milímetros que ficam aqui nessa cobertura total de ASICS Grip. Cara, eu corri com esse tênis aqui a Maratona do Vinho, que é basicamente uma prova de estrada de chão, e foi maravilhoso, maravilhoso. A reatividade do tênis é simplesmente fantástica. 267 gramas, 5 milímetros de drop, e o preço dele era R$ 1.999. Já está por R$ 1.599, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Esse campeão é o Metafuji Trail da ASICS. Boa! O grande campeão é novamente da Hoka. Cara, é impressionante o que a Hoka está na frente do resto das outras marcas. É impressionante. Não é só em termos da construção do calçado, na construção do calçado também. Esse tênis é incrivelmente melhor construído do que os outros modelos que eu te mostrei. Mas a Hoka, ela abraçou o universo da trilha, cara, de uma maneira que nenhuma outra marca abraçou. Acho que nem as marcas que nasceram na trilha conseguiram o que a Hoka consegue hoje na trilha. Nem Salomon, nem Columbia, nem as marcas que nasceram na trilha mesmo, são marcas que têm o seu DNA na trilha, não atingiram o patamar que a Hoka atingiu. A Hoka hoje é patrocinadora do circuito UTMB, que é o maior circuito de corrida de montanha do mundo. Ela está em 70% dos pés dos corredores que fazem as provas do circuito UTMB. Todo o shoe count ela fica entre 60% e 70%. Ou seja, ela é muito dominante, mas muito dominante mesmo. O ano passado o campeão foi o Mafate, que é um tênis de rodagem. Esse ano eu trago o Tecton X3 como ganhador. Por que esse tênis está aqui? Primeiro porque ele tem um Pebax com uma placa de carbono lá dentro. O Pebax é muito amortecedor, mas é reativo, ele não é mole demais. A placa de carbono te dá um pop fantástico, parece estar correndo com tênis de asfalto com placa, é surreal. Ao mesmo tempo ele tem a base larga, né? A base larga. E a placa lá dentro é uma placa bipartida, então ele permite propriocepção que outros calçados com placa para a trilha não permitem. Então você pisa em algo pontiagudo, numa pedra, você percebe que o pé tem uma certa propriocepção que outros calçados com placa não tem. Sem falar no cabedal, que tem um fechamento fantástico com essa meinha aqui. Aqui não entra nada, é um gaiter que já vem junto com o seu tênis. Não é à toa que esse tênis é o bicampeão do UTMB, bicampeão dos últimos 2 anos, foi ele que ganhou. Esse tênis é impecável, impecável. Se ninguém fizer nada, ele vai ganhar de novo ano que vem, porque ele está anos-luz à frente dos outros. Esse tênis pesa 273 gramas, ele tem 5 milímetros de drop, e aqui embaixo os tacos, né, os lugs de 4 milímetros, lugs perfeitos. Esse tênis é perfeito. E o preço dele é R$ 2.099. É o mais caro de todos da lista também, né? Boa, quero saber o que você achou da minha lista, me conta. Quero se você trocaria, colocaria um, colocaria outro. Que marca você sentiu falta? Quero saber o que você achou da minha lista, quero saber da sua lista também, coloca aqui nos comentários. Hoje foi testamos diferente, foi um top 10, mas tá entregue. Vocês me cobraram, mas eu entreguei, tá feito. Semana que vem a gente volta para a nossa programação normal. Abraço para você, até lá, tchau.